Eu, Luana, demorei muito para entender o que eu efetivamente queria numa relação. Por muito tempo eu olhei mais para o outro do que para mim. Eu estava ali, na maioria do tempo, tentando suprir e entender quais eram as expectativas que aquele outro tinha. O que que eu poderia fazer para que o outro me amasse. E eu ficava só ao redor disso. O outro, o que que ele quer, o que que ele pensa, o que que ele está dizendo por trás do que ele disse, o que que ele não ter vindo significa, o que que ele vi. A gente nunca tinha uma clara conversa, uma conversa que se falasse efetivamente sobre o que sentia, sobre o que se queria, tudo era muito interpretado. E trazendo para análise, muito parecida com a relação que eu tinha com meu pai. E eu acabava me adaptando facilmente ao que o outro queria, buscando, como eu disse, ser amada, ser aceita por esse outro masculino que eu buscava uma vida inteira e que nunca tive a relação que eu gostaria de ter. Mas tudo mudou quando eu comecei a entender quem eu era, o que eu efetivamente queria, o que isso significava para mim. Eu também comecei a entender o que era o parceiro ideal para mim. O que seria, quais seriam as características desse outro cara que eu queria ter na minha vida? O que eu não tenho, que eu queria trazer, aprender a partir da convivência com ele, e o que eu já tinha e eu queria ampliar, potencializar, porque no fundo as relações são isso, uma forma de potencialização das nossas características positivas e uma abertura para esse novo. Acabou que entender quem eu era, obviamente, me ensinou a entender o que eu queria numa relação. E eu fui falando em voz alta mesmo comigo o que eu queria, anotando o que eu quero num parceiro, quais são as características, isso que ele tem é algo que eu quero? Não é? Então eu risco da lista. E aos poucos eu fui entendendo, conversando, me ouvindo mesmo, para saber o que eu queria. E eu parei de aceitar só o que tinha para começar a escolher, entender se realmente aquilo que estava sendo me oferecido era o que eu queria. Eu gosto de uma frase muito legal que traz exatamente essa percepção para gente. Às vezes a pessoa traz algo que a gente não quer. Você fala, nossa, mas ele tem isso. Tá bom, mas ele não tem aquilo que eu quero. Então eu viro e falo, muito obrigada por me oferecer o melhor que você tem. Mas esse seu melhor não é o que eu estou buscando. Eu agradeço e vou embora. Parece meio óbvio, mas quanto nós, principalmente mulheres, temos dificuldade de dizer não. A gente acha que tem que ficar com aquilo que é oferecido. Porque o que é oferecido já é muito bom e a gente não pode negar. Pelo contrário, muitas vezes o que é oferecido não é aquilo que a gente busca. E a gente precisa dizer não. Eu te agradeço pelo que você está me dando, muito obrigada, mas não é isso que eu estou buscando agora. Eu quero viver outra coisa. Nisso acabou aquele papo de eu não sei o que eu quero. Ou eu quero que ele mude. Ah, eu não sei o que eu quero. Eu acho que o que ele está me dando é bom. Então, na verdade, o que eu queria era que ele mudasse. Acabei com isso. E comecei realmente a ser eu o próprio referencial das minhas escolhas. O que, que eu quero. Esquece o que ele está me dando. O foco é o que eu quero. Eu sou o referencial das minhas escolhas. Eu sou o referencial da vida que eu quero viver. E é isso que deve ser a prioridade dos meus dias. E aí, quando eu comecei a ser o referencial, eu aprendi a entender o que eu queria. E se aquele parceiro não tinha algo a me oferecer, não era o que eu queria, não tem problema. Eu quero viver isso, com ou sem você. E aí eu ia embora e eu comecei a dizer alguns nãos que foram fundamentais na minha vida e eu recomendo que você faça. Não é isso que você quer? Não fica. Solta, abre espaço para o novo, que o novo vai vir. Mas o novo precisa de espaço. Sem espaço, o novo não chega. E no meio de todo esse processo de deixar ir embora, de fechar portas, de me ouvir, de me conectar comigo, eu acabei começando a perceber que essa relação que eu estava construindo comigo era exatamente a relação que eu queria construir com o outro. Se eu não tivesse me dado ao trabalho de olhar para mim, de me conhecer, eu não teria conseguido construir essa relação com esse outro. Além disso, eu estava construindo um espelho, exatamente o espelho. A minha relação comigo era um espelho da relação que eu queria construir com o outro. Respeito, honestidade, vulnerabilidade, espaço para falar o que se deseja, espaço para acolher o que se deseja, sem invalidar, espaço para construir esse novo. Tudo que eu criei comigo era exatamente aquilo que eu queria criar na relação afetiva que eu desejei. Eu tinha, enfim, as bases do relacionamento que eu queria viver. E aquilo que a gente valoriza na vida, na nossa relação com a gente, é exatamente aquilo que vai ser valorizado também nas relações amorosas que nós vamos construir. Quando eu comecei a me entender melhor, a me olhar, eu pude perceber que eu não buscava alguém que me completasse. Eu saí desse lugar. Eu queria mesmo era alguém que caminhasse ao meu lado, que me desse essa oportunidade de poder ser quem eu sou, sem precisar me ajustar ou me podar para caber numa outra realidade. A base, o norte da minha relação com o outro começou a ser esse lugar de alguém que aceite exatamente quem eu sou, que me escute, que valide aquilo que eu penso, que valide aquilo que eu sinto, que esteja disposto a construir comigo e não só a dizer que eu sou errado e ele é o certo. Hoje eu entendo que o amor maduro não tem nada de encaixe perfeito, de metade da laranja, nada disso. O amor maduro é sobre reconhecer o que é essencial para mim, falar abertamente sobre isso e ter do outro lado
um parceiro que também tenha espaço para isso. É escolher alguém que esteja disposto a construir. Relação é construção, não disputa. E isso tudo sem idealizações, sem perder de vista a minha essência. E foi esse entendimento que me trouxe a essência de que o amor começa dentro, começa em si mesmo. Se eu pudesse resumir algo que eu aprendi e te dar um conselho, eu diria: conheça o que é essencial para você, independente do outro que está na sua vida agora. Porque quando você começa a entender o que é essencial para você, você não aceita menos do que aquilo. E não aceitar menos te faz crescer, te expande e te abre para esse mais que vai vir. Mas você precisa ter consciência do que você quer. E o amor que nasce dessa escolha é sempre mais consciente, mais leve, mais verdadeiro e, obviamente, mais feliz. Entender o que é essencial para você vai te auxiliar a entender o que é essencial para esse nós, para esse casal que você tanto quer viver. Então, espero que esse vídeo faça sentido para você. Compartilha, clica no sininho e me acompanha. Aqui eu sempre trago assuntos que vão levar as suas relações para um outro patamar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.